Oi, oi, tudo bem? Vamos para mais uma aula e a de hoje é uma continuação da aula número 2, que nós falamos sobre as crenças. E hoje eu queria trazer uma aula aqui complementar sobre como nós podemos ajustar as nossas crenças. Então vamos lá, passar o próximo slide aqui. O que é importante você conhecer? O seguinte, toda crença, toda forma de pensar, ela só existe pois em algum momento você obteve benefícios em pensar daquela determinada forma. Então, todo pensamento, ele parte da ideia, ele só existe, ele só é internalizado quando há vantagens em pensar daquela maneira, em agir daquela maneira. Então, quando a gente reflete sobre as crenças, não significa que toda crença é exclusivamente limitante. Lembra que a gente conversou na aula passada e eu expliquei para você que tudo depende do contexto, do quão desajustada aquela crença está, aquilo que você está buscando enquanto resultado? Então é importante a gente olhar para isso. Tudo depende de qual contexto que estamos inseridos. E para conseguir facilitar você a enxergar essa relação da crença sendo limitante ou não, a gente vai olhar para a crença em relação a resultados. Então, um exemplo bem interessante é a crença sobre resultado, que tem como um dos principais fundadores nosso contexto na escola. Então, quem aqui já escutou aquela frase: "Não foca no resultado, o importante é a performance. Não foca no resultado, o importante é a sua postura, o que importa é gerenciamento de risco, e o que importa é seguir o plano". De onde vem isso? Qual que é a explicação sobre isso? A explicação é que aquilo que o mercado exige da gente não é o que a gente praticou a vida toda. Então, um exemplo: imagina você passar a vida toda sendo avaliado através de números, ignorando totalmente a sua postura para a obtenção daquele resultado. Um exemplo disso é o seguinte: quem aqui já passou na prova usando a famosa cola? Sabe que o resultado não condizia com o seu conhecimento e nem com a sua postura. Pelo contrário, a ansiedade que muitas vezes a gente sente e que você sentiu por fazer prova era muito mais porque a sua preocupação estava no resultado. Eu preciso passar, não posso reprovar, senão meus pais vão ficar bravos, senão eu vou levar uma punição para isso, que não importava se você tinha aprendido ou não. Não importava se você tinha realmente entendido o conteúdo. Quantas escolas avaliam nosso conhecimento por aquilo que a gente aprendeu? Como que as escolas avaliam a gente? Resultado. Ou você tirou acima da média, está apto a passar ou não. Quer algo mais numérico que isso? Quantas pessoas reprovam em vestibular e seriam excelentes médicos, excelentes psicólogos, excelentes engenheiros, porque não conseguem lidar com essa pressão? E precisam simplesmente ali memorizar uma quantidade de matéria e passar. É número. E é nesse momento, né, a partir do momento que a gente olha para esse resultado, que a gente encontra um conflito com o mercado financeiro. Por que que há um conflito? Porque o que realmente importa na frente da tela é a sua postura, e não se você saiu negativo ou positivo. Só que eu até coloco aqui uma reflexão para você. Você consegue compreender a profundidade da mudança de perspectiva? Você passou 15 anos da sua vida na escola e, na maioria dos seus contextos, sendo avaliado por resultado, e não importava a sua performance, não importava a sua postura, não importava como você tinha feito aquilo, obtido aquilo. O que importava era que aquele número passava você. E agora, com 3 anos de mercado, você precisa praticar uma mentalidade totalmente diferente.
E pode ser que você tenha mais ou menos do que 3 anos. Isso aqui foi só um exemplo que eu trouxe para a gente conseguir ilustrar o nível de profundidade. Então, quando a gente vai discutir sobre crença, por isso que eu estou fazendo mais uma aula sobre isso, a gente tem que entender que aquilo que você praticou a sua vida toda, aquilo que você foi cobrado a sua vida toda, não vai ser aplicado quando você estiver na frente da tela. E é aí que está a dificuldade. Porque essa forma de pensar está tão enraizada, ela é tão praticada na sua vida, que quando você chega num contexto novo, te exigindo um jeito de pensar totalmente novo, te exigindo uma conduta totalmente diferente, o que você acha que vai acontecer como reação automática? Você acha que de forma automática você vai lá operar e concluir que, poxa, eu fiz a minha parte, tudo bem, não importa que eu saí negativo? Lógico que não. Isso quando você não entra em uma relação de quando ganha a operação, você não fez mais do que a sua obrigação. Por quê? Por que que isso acontece? Porque é o que você aprendeu a sua vida toda. E eu trouxe aqui um slide que eu gostaria, né, eu vou passar ele na frente do anterior, mas você vai entender por quê. Que interessante a gente abordar o contexto familiar como um dos maiores responsáveis também pelas nossas crenças limitantes. Por quê? Você não é todo mundo, você não fez mais do que a sua obrigação, você só está aí para estudar. Enquanto não há um reconhecimento, enquanto não há uma valorização daquilo que você faz e não é aprendido, você vai replicar isso na sua vida, seja no trabalho, seja no mercado, seja com a sua família. Quantos pacientes que eu já atendi que ficam positivos 1, 2, 3 meses e entregam tudo? Por que que ele entrega tudo? Porque mercado é cassino, porque dinheiro fácil vai fácil. Eu atendi uma vez um paciente que a família era muito humilde, que tinha criação de agricultura no sul do país. E o pai dele sempre tratava ele muito mal em relação a dinheiro, porque para o pai dele todo o dinheiro que ele ganhava tinha que ir para a família, ele não poderia ficar com nada. Então, se ele não podia ficar com nada, ele não conseguia nem conseguir garantir um pouquinho para ele. Então, fazia uma operação vencedora, logo em seguida entregava. Fazia uma semana positiva, logo em seguida entregava. Por quê? Porque a partir do momento que ele tivesse dinheiro para ele, esse dinheiro não ia ficar com ele, ele precisava transferir para o pai. E era algo que ele não queria mais. Olha só como o contexto familiar influencia na nossa postura, influencia ali. Então, se a gente não olha para aquilo que a gente viveu no contexto familiar, se a gente não olha para aquilo que a gente vivenciou na escola, para como foi toda a sua história em relação àquilo que você conseguia conquistar, você ganhava parabéns? Você era reconhecido quando você conquistava algo? Ou você não fez nada além do que a sua obrigação? E será que por melhor que você se esforçasse, por mais que você se dedicasse àquilo que você estava se propondo, alguém vinha para você e falava que nunca estava suficiente? Se nunca está suficiente, isso vai cair onde no mercado? Na ganância. Eu preciso de muito, de muito, de muito numa tentativa de que alguém reconheça aquilo que eu estou fazendo. Ou vai levar isso
por uma indisciplina extrema. Porque na mente fica assim, ó, já que ninguém me reconhece, já que tudo que eu faço não vale de nada, eu também não vou respeitar nada mesmo. Você tem uma frustração, você tem uma tristeza, uma angústia. Por que que você tem isso? Porque o seu contexto foi assim. Com quantos anos você tá? 26, 30, 40, 50 anos de idade, 60 anos de idade? Sempre foi dessa forma. Imagina agora, em 2 anos, 3 anos, ter que ser diferente. Com certeza você vai passar por dificuldade. Não estou querendo aqui culpar ninguém. Ah, meu pai é responsável por eu não ganhar dinheiro no mercado, minha mãe é responsável, é aquela professora na escola. Não. A questão é, a partir do momento que agora as suas questões estão conscientes, que você identifica como é que você pensa, você consegue perceber quais são as dificuldades que você tem, o que é que aconteceu com você, o que você vai fazer com isso? Porque a partir do momento que esse conteúdo vem para o consciente, você sabe o que aconteceu, qual é a sua escolha em relação a isso? Você pode continuar repetindo o padrão ou você pode escolher fazer diferente. Fazer diferente não é fácil, porque ele embarca uma quebra e mudança de crença. Só que a forma como você agiu a vida toda, a maneira como você vem fazendo escolhas, é o que você realmente esperaria de você? Tudo o que você vem fazendo, as decisões que você tem tomando, os sims que você fala, porque você tem dificuldade de falar não, é o que você realmente gostaria de falar? É o que você realmente gostaria de se expor? É importante a gente refletir sobre esse ponto do não. Quando você está num trade e você escolhe não fazer uma operação em prol de outra, você está renunciando uma operação que você julga não ser tão boa quanto uma outra. O mercado cobra de você aprender a falar não. Você fala não? Você fala não para as pessoas? Ou por mais que você queira ficar em casa, passar aquele seu fim de semana descansando, alguém te chama para sair e você vai. Ou seus amigos ficam, não, bebe, bebe. Pô, cara, você é careta, você não vai beber, você não vai beber. Como que você reage? Você fala, não, hoje eu não vou beber porque eu não quero. Ou não, gente, hoje eu escolhi ficar em casa relaxando. Deixa para uma próxima. Você tem facilidade em falar isso, em fazer isso? Se a resposta for não, a gente vai vir para cá, ó. Vamos lá. Vamos trabalhar essa sua dificuldade, vamos trabalhar essa sua crença, seja ela fora do mercado, seja ela dentro do mercado. Em PDF, você terá a atividade seguinte, essa atividade aqui ela vai estar em PDF, para você poder imprimir e escrever ela, fazer à mão. Só que eu coloquei aqui para facilitar a ilustração em aula, tá? Então, em PDF, você terá a atividade seguinte para te ajudar a identificar as suas crenças e iniciar um trabalho de substituição ou adequação delas. Primeiro, descreva o problema. Eu tenho dificuldade de falar não. Eu tenho dificuldade de aceitar a perda. Eu tenho dificuldade de estabelecer uma rotina. Eu procrastino demais. Por que faz sentido lógico que você reaja, pense ou sinta dessa forma? Em relação à procrastinação, por exemplo. Ah, porque eu não tenho prejuízo quando eu procrastino. De certa forma, eu sempre consigo terminar de fazer aquilo que eu me propus. Porque se eu tentar recuperar a minha perda em relação ao loss, por que faz sentido eu tentar recuperar a perda?
Porque se eu não terminar todos os dias positivos, eu não vou conseguir fechar o mês positivo. Às vezes, a hora que você vai fazer esse exercício, pode parecer a explicação mais boba do mundo. Você vai falar assim: poxa, mas conscientemente eu sei que isso aí não tem nada a ver, eu sei que está errado. Conscientemente. O seu inconsciente, ele é composto daquilo que está enraizado. Se o que está enraizado é essa crença, é importante você colocar ali. Nada do que você tem de conteúdo é bobo. Tudo é extremamente importante para trabalhar o seu desenvolvimento. E aí, por que essa lógica é imperfeita quando eu vou pensar em relação à procrastinação? Porque, de certa forma, todas as vezes que eu procrastino, eu fico irritada, eu fico angustiada, eu preciso fazer tudo correndo e, por mais que eu não tenha prejuízo com datas, eu não faço o meu melhor e isso me incomoda. Por que essa lógica é imperfeita em relação à perda? Porque se eu seguir o meu gerenciamento de risco e conseguir estopar aquilo que eu me propus no dia, e eu tenho um gerenciamento que eu ganho mais do que eu perco, e acerto mais do que 50%, não tem como eu terminar negativo. Qual é a maneira correta de lidar com a situação? Em relação à procrastinação, já que eu gostaria de ter mais tempo disponível e fazer as minhas entregas com mais qualidade, por mais que eu esteja com uma resistência lá na hora para poder fazer a atividade que eu preciso fazer, eu vou escolher fazer porque eu quero que o meu emocional esteja bom. Eu escolho pelo meu bem-estar. Qual é a maneira correta de lidar com a situação quando a gente fala da perda? Por mais que eu pratique e execute a minha estratégia da melhor forma possível, ela está sujeita a perdas. Mas isso não significa que eu não vá terminar o mês positivo, até porque os grandes operadores e os institucionais também têm perdas. Por que foi correta essa correção? Em relação à procrastinação, porque a partir de agora eu escolho fazer decisões que mantenham o meu emocional sempre em equilíbrio. Por que foi correta essa correção? Porque se eu não compreender que perdas acontecem e que eu posso dar o melhor de mim, eu vou estar trabalhando na minha perspectiva antiga de que o que importa é resultado e não o que importa é a postura que eu tive para executar aquela operação. Então eu preciso que você faça esse exercício com muita calma, estudando tudo aquilo que você escreveu e se aprofundando em tudo aquilo que você escreveu. Por quê? Porque a hora que a gente começar a trabalhar a substituição dessas crenças, no momento em que você estiver operando, a gente vai precisar disso aqui, ó. Qual a maneira correta de você lidar com a situação? E se você não tiver sentido isso, se não fizer sentido para você, você não vai conseguir colocar em prática. Se a gente for resumir mercado, o mercado ele pede para que você se transforme na sua melhor versão, se respeitando ao máximo. Ele pede para que você faça escolhas que, ao invés de você vulnerabilizar seu emocional, você mantenha ele forte. Por quê? Porque se 80% do mercado é emocional e 20% é técnica, qual que é que você tem que manter mais sólido? O que corresponde a 80% ou o que corresponde a 20%? O que corresponde a 80%. E se você acaba com o seu emocional na primeira operação, você já está extremamente ansioso, com medo, vulnerável, machucado, com raiva. O que você acha que você vai fazer na segunda operação? Você acha que você vai estar em alta performance? Não. Por isso que a gente tem mais uma aula aqui sobre as crenças. Porque se você não trabalha a identificação do problema,
Qual é a lógica que você segue por trás desse problema? Por que não é tão correto pensar dessa forma? E de que maneira eu poderia substituir essa crença? E por que essa maneira faz mais sentido? Você não começa a plantar a semente da mudança. E qual é a mudança? A sua mentalidade. Tudo bem? Para você fazer esse exercício, eu vou deixar a atividade em PDF, porque esse exercício aqui, ele vai aparecer em todas as questões que nós iremos trabalhar. Seja hesitação, seja dia de fúria, seja confiança excessiva, seja falta de confiança, seja ganância, seja não merecimento. Tudo lembra da aula passada. Tudo que você faz por algum motivo que tem uma lógica e uma crença por trás. O que é isso? Que crença que é essa? Se você não identificar, se você não questionar e se você não substituir, você vai ficar sempre no mesmo lugar. Por isso que a palavra mindset está muito em alta, porque o que é mindset? É mentalidade. Qual é a mentalidade que você precisa ter em relação ao mercado? É essa aqui? Cadê? Em relação ao resultado. Se avaliar somente por número, ignorar totalmente o fato de que a sua postura importa? Se você não identifica que você está agindo com base numa crença antiga e não na crença que o mercado exige que você tenha, você não consegue trazer para o seu consciente. E o questionamento, no fundo, ele é muito simples. A ideia que eu estou tendo agora me aproxima de ser um trader profissional ou não? O contexto de mercado, pensar dessa forma, me ajusta ao mercado ou não? E a hora que você começa a olhar para cada problema que você tem, um exercício por problema, não coloca tudo num só. Eu tenho ganância, coloca uma folha. Eu tenho dia de fúria, coloca na folha. Eu tenho medo, coloca na folha. Minha mulher não me apoia. Coloca na folha. Descreva o problema. Eu tenho expectativa de que minha mulher me apoie no mercado financeiro. Eu tenho expectativa de que a minha família me apoie no mercado financeiro. Descreva o problema. Eu procrastino demais. Descreva o problema. Para mim, replay já não funciona mais. Para mim, eu tenho que estar na conta real porque é o que vale o emocional. É onde eu estou realmente desenvolvendo, é onde realmente eu estou trabalhando as minhas questões. Por que faz sentido lógico que você reage assim? E por que essa forma de pensar ela não é totalmente correta? Isso é muito importante. Então, feito esse exercício, você vai também assistir esse vídeo. É um vídeo complementar que ele vai discutir justamente as crenças limitantes para poder fixar na sua mente todo o funcionamento e tudo aquilo que você precisa trabalhar para estar sempre desenvolvendo as suas questões. Pessoal, agradeço você ter assistido mais uma aula. Qualquer dúvida, estamos à disposição no Telegram, no Instagram ou no próprio WhatsApp. Qualquer coisa, só mandar uma mensagem para a gente. Faça um ótimo proveito dos vídeos e das aulas e um grande abraço.